Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Fatimei, vamos para mais um vídeo, né? E hoje vamos falar da Libertadores de 2011, né? O regulamento é o mesmo dos anos anteriores, né? Tirando o 2010, né? Que é, teve que adequar um pouco, porque veio mais dois clubes, né? A mais. Aí os segundos colocados dependeriam de ser um dos melhores, né? Para classificar, enfim. Os quatro melhores segundos colocados, não, os seis melhores segundos colocados e tal. Em 2011 voltou ao normal, né? Ao tradicional, enfim. E aí vamos falar do campeão, que foi o Santos, né? O Santos, né, depois de 48 anos, voltava a ser campeão da América, né? E dessa vez com um outro time melhor tradicional, né? Um time talentoso, com novos meninos da Vila, né? Com os garotos Neymar e Ganso, né? Brilhando no futebol brasileiro, principalmente o Neymar, né? Enfim. E o Santos chegou em 2011 como favorito aos títulos, né? O Santos chegou sem Dorival Júnior, né? Que tinha saído após um conflito com o Neymar ainda em 2010, né? Em 2011 o Santos apostou em Adilson Batista, sim, só que o Adilson não durou muito, né? E aí ele saiu, e aí a diretoria apostou em Muricy Ramalho, né? Já com a Libertadores em andamento. E o Santos sofreu, porque na fase de grupos o Santos começou mal tal, e teve um jogo que o Muricy estreou, né? Contra o Cerro Porteño no Paraguai, né? E nesse jogo o Santos estava muito desfalcado tal, mas o Santos mostrou força, né? Venceu por 2-1. Aí se manteve vivo no grupo, né? Aí no restante o Santos ganhou seus jogos e conseguiu se classificar, né? Classificou em segundo, é verdade, mas ficou em segundo e avançou. E aí o Santos no mata-mata mostrou sua força, né? O Santos encarou o América do México nas oitavas, né? E venceu por 1-0, né? Gol. E aí com isso, jogando no México, o Santos suportou a pressão dos mexicanos, né? O goleiro Rafael, né? O Rafael Cabral, para quem não sabe, né? Fez grandes defesas, ajudou o Santos ali a segurar o 0-0 e assim avançar para as quartas. E aí nas quartas o Santos encarou o Once Caldas, né? Da Colômbia, né? Em Manizales, né? O Santos vence por 1-0, né? E parecia que ia ser tudo tranquilo, né? No Pacaembu. Só que foi mais difícil que o imaginado, né? Porque o Santos sofreu, né? O Santos até saiu na frente, mas o Once Caldas empatou, né? E se o Once Caldas virasse o jogo, os colombianos avançavam, né? Porque o gol fora contava, né? Mas o Santos segurou o empate 1-1 e assim foi para a semifinal, né? Encarar o Cerro Porteño do Paraguai. Encarou, na verdade, reencontrou, né? Porque os dois se enfrentaram na fase de grupos, né? E o Santos, né, novamente teve que mostrar força, né? O Neymar fez o gol da vitória de 1-0 na ida, né, no Pacaembu. E a Assunção, né, no novo estádio do Cerro, né? O Santos chegou até a fazer 3-1 e parecia tudo definido, mas o Cerro deu um susto ali, chegou a empatar 3-3 e tal, né? Chegou até a ameaçar, né? Buscar uma virada histórica e tal, mas nada que assustasse os santistas, e assim o Santos era finalista, né? Depois de 8 anos, né? A última vez foi em 2003, né? Onde o Santos chegou à final, mas perdeu pro Boca, né? E aí o Santos estava na final de novo, né? E a final foi contra um time onde o Santos lá nos anos 60 conquistou sua primeira Libertadores, né? Que foi o Peñarol do Uruguai, né? O Peñarol do Uruguai, claro, não era aquele time forte como era antigamente, mas estava ali, né? Na final e era um time mais aguerrido, com mais força, né? Mais catimba, aquela coisa toda do que futebol propriamente, né? O Peñarol era treinado pelo Diego Aguirre, né? Esse Diego Aguirre aí, que anos depois chegou a treinar alguns times brasileiros, né? Enfim. No primeiro jogo, né? Foi em Montevidéu, né? O Santos segura um empate sem gols, né? Contra os uruguaios e fica tudo pro Pacaembu, né? E aí no Pacaembu, né? O Santos fez história, né? Entrou pra história, né? Neymar fez 1-0, né? Danilo fez 2-0. O Peñarol ainda descontou, né? Com gol contra ali do Durval. Mas o Santos segurou o placar, né? E assim, 48 anos depois, o Santos era tricampeão da América, né? E até aquele momento o Santos se igualava ao rival São Paulo, né? Que era até então, né, o único brasileiro tricampeão da Libertadores, né? E aí o Santos conseguia igualar o rival. E o Muricy Ramalho, né? Que depois de ter fracassado no São Paulo e tal, né? Até mesmo no Fluminense. Aliás, ele estava no Fluminense no começo da competição, né? Aí saiu e tal. Aí foi pro Santos, né? Enfim, nesse ano o Muricy dividiu dois times, né, na Libertadores, né? Enfim, após essas frustrações pessoais do Muricy, o Muricy, enfim, né, conquistava a América, né? Ele mesmo falava que, ufa,
ganhar a Libertadores, eu tava merecendo já, tal, né? Aí ao final do jogo, né? Enfim, o Santos, né, mereceu o título porque tinha um dos times fortes do país, né, da América, né? Tinha seus craques, né? E cresceu na hora certa, né? Enfim, agora vocês vão ver a escalação do Santos, né, em 2011, né? O Santos, né, daquele time lá do Santos, era Rafael no gol, né? A defesa era Danilo, né? Edu Dracena, Durval e Léo, né? O meio campo era Arouca, Adriano, né? Elano e o Paulo Henrique Ganso, né? E no ataque, né? Neymar e o Zé Love, né? Sim, o Zé Love, aquele mesmo, né? O Zé Eduardo, né? Que era chamado de Zé Love também. Enfim, né? E o Muricy, né? Era o técnico, né? Agora vocês vão ver os gols da finalíssima, né? Que o Santos foi tricampeão e a gente já volta para falar do resto. E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira. O Danilo conseguiu o drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo. Olha a bola aberta na direita, chegou com perigo, o Stoyanov e o desvio! Veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora! É campeão da Libertadores! Bom, vocês viram os gols da final, o Santos foi campeão, né? Agora vamos falar dos outros brasileiros, né? Tivemos 6 brasileiros, né? Porque o Inter era o atual campeão, né? E 5 vagas mais o atual campeão, né? Vamos começar pelo Corinthians, né? Corinthians de novo na Libertadores, né? Tal, e o Corinthians deu vexame, né? O time jogou a pré-Libertadores, né? E não passou disso, né? O time enfrentou o Tolima da Colômbia, empatou sem gols, né, no Pacaembu e foi eliminado em Bagué, né, perdendo de 2-0 e assim sendo, né, o primeiro brasileiro, né, até então, né, a ser eliminado nessa fase, né, o que foi um vexame, claro, né, um dos maiores vexames, né, do Corinthians, do futebol brasileiro e tal, enfim, né, e com isso, claro, né, a zoeira foi grande, né, dos torcedores rivais do Corinthians e tal, né. Enfim, o Corinthians entrou em crise depois daquilo, né? O Ronaldo se aposentou, o Roberto Carlos saiu, né? Mas aí o Corinthians foi moldando aquele time e formando aquele time que depois, naquele mesmo ano, foi campeão brasileiro, né? E no ano seguinte, bom, é melhor deixar a gente falar no próximo, né? Enfim, agora vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou a fase de grupos, né? E o Cruzeiro foi soberano no grupo. O time ganhou todos os jogos, ou quase todos, perdão. Em 5 jogos ganhou 6, né? Não, em 6 jogos ganhou 5, perdão. E teve melhor ataque e melhor defesa. Ou seja, o Cruzeiro passeou no grupo, né? Que tinha Estudiantes, o Tolima e o Guarani do Paraguai. E nas oitavas, né, de nada disso adiantou, porque o Cruzeiro encarou o Once Caldas, né? Até venceu o Once Caldas na Colômbia por 2-1. E todo mundo achava que o Cruzeiro ia passar, né? Só que o Cruzeiro foi eliminado pelos colombianos, perdendo de 2-0 e dando adeus, né? Um vexame também, né? Tinha tudo na mão para classificar e tal. Encarar o Santos, inclusive, né? Imagina esse confronto, seria até interessante, né? Esse confronto aí, Cruzeiro e Santos nas quartas. E o Cruzeiro conseguiu a proeza de perder a vantagem que tinha e ser eliminado em casa, né? Bom, lembrando que o Mineirão estava fechado, né? Para reformas, para a Copa do Mundo, né? E o Cruzeiro estava jogando em Sete Lagoas, né? Mas enfim, isso não é desculpa, né? Era pro Cruzeiro ter avançado e tal, mas foi um vexame, né? E é isso, né? Agora vamos falar, né, do outro time brasileiro, que foi o Fluminense, né? O Fluminense era o atual campeão brasileiro, né? Tinha um time forte e tal, mas o Fluminense sofreu, né? O time oscilou na fase de grupos, né? Era um grupo complicado até, né? Tinha o América do México, tinha o Nacional do Uruguai, os Argentinos Júnior, né? Desses 4 aí, né? Os dois, né? Os uruguaios e os argentinos eram já campeões da América, né? E o Fluminense só classificou na última rodada, ao bater os Argentinos Júnior lá na Argentina por 4-2, né? Num jogo que teve quebra-pau e tal, né? Aí o Fluminense provando mais uma vez a força, né? Do time de guerreiros e tal, né?
E aí, graças ao gol, ao saldo de gols, gol pró, aquela coisa toda, o Fluminense avançou em segundo, né? Ali na ponta do laço. Mas não adiantou em nada, né? Porque o Fluminense encarou o Libertad do Paraguai, venceu por 3-1 em casa, né? Mas em Assunção levou de 3-0 e foi eliminado. Ou seja, né, o Fluminense parecia que poderia crescer e tal, mas o time decepcionou já nas oitavas. Agora chegamos no Grêmio, né? O Grêmio foi outro que jogou a pré-Libertadores, né? O Grêmio encarou em seu grupo, né? Um grupo tranquilo até. O Grêmio encarou o Júnior de Barranquilla da Colômbia, o Oriente Petroleiro da Bolívia e o Leão do Peru, né? O Grêmio não teve dificuldades e tal, né? Mas só que avançou em segundo, né? Lembrando que na pré-Libertadores, né? O Grêmio avançou sem problemas, né? Eliminou o Liverpool do Uruguai, tá? Na fase de grupos ficou em segundo. E nas oitavas o Grêmio deu adeus. O time perdeu os 2 jogos, né? Para a Universidade Católica do Chile e ficou pelo caminho, né? E por fim chegou no Internacional, né? O rival Internacional, né? O Inter era o atual campeão. E o Inter novamente, né? Era um dos favoritos, né? O Colorado Gaúcho termina na liderança do seu grupo, né? Que era um grupo fraco também, com um mexicano, um equatoriano e um boliviano, né? Nas oitavas o Inter encarou o Peñarol do Uruguai e deu vexame no Beira-Rio, né? Empatou fora 1-1 e foi eliminado em casa, em pleno Beira-Rio 2-1 e deu adeus. Aliás, nesse jogo, né? Nesse jogo não. Teve uma quarta-feira, né? Que os times brasileiros jogaram tudo junto e foi a quarta-feira do desastre, né? Porque foi esses times que eu falei, tirando o Santos, né? Grêmio, Inter, Fluminense e Cruzeiro jogaram todos naquela quarta, e todos eles foram eliminados. Ou seja, foi uma quarta-feira de terror para esses times brasileiros. Ou seja, né, poderia ter mais time brasileiro nas fases finais, mas não teve, né? Esse é o Santos que representou e representou bem, né? Acabou campeão, enfim. Enfim, galera, bom, falamos dos brasileiros, agora vamos falar do Santos no Mundial de Clubes, né? O Santos entrou na semifinal, né? E um dos favoritos ao título, aliás, um dos favoritaços ao título era o Barcelona, né? De Guardiola, de Messi, de Xavi, Iniesta e companhia limitada, né? E o Barcelona já estava no seu auge ali, né? De jogar um futebol bonito, um futebol tic-tac, né? De muitas trocas de passe, aquela coisa toda, né? Enfim, teve aquela frase lendária, né? No Santos, nas comemorações do título da Libertadores, né? Onde o Léo, né? Fala, no final do ano vamos ver, né? Se o Barcelona é tudo isso mesmo, né? Enfim, deu uma provocada, né? O Santos na semifinal estreou contra o Kashiwa Reysol, né? Do Japão, e era o dono da casa, inclusive, né? O anfitrião, e o Santos venceu, né? 3-1. Enquanto que no jogo seguinte o Barcelona despachou com facilidade o Al Saad do Qatar por 4-0. O Barcelona nesse jogo jogou com o time reserva e ainda assim goleou o time catariano, né? E aí a final que todos imaginavam, né? Naquela época todo mundo estava querendo ver essa final, né? Santos e Barcelona, né? Um dos melhores times, né? O Santos, melhor time da América, tal, futebol bonito, etc. Barcelona, o melhor time da Europa, o time mais forte do mundo na época, tal, né? E a final que todos queriam ver, né? Todo mundo achava que seria uma final daquelas, né? Só que foi uma final de um time só, né? Porque o Barcelona simplesmente destruiu o Santos. Só no primeiro tempo o Barcelona fez 3-0, ou seja, não deixou o Santos ver a cor da bola, né? E o Santos não pôde nada fazer, né? No segundo tempo, né, o Barcelona tira o pé, né? E ainda consegue fazer mais um gol ali perto do fim do jogo e tal. E assim o Barça conquista o Mundial, massacrando o Santos por 4-0. E o Léo, né, provavelmente viu o que esse Barcelona era capaz mesmo, né? Enfim, o Barcelona era campeão e o Santos ficava com o vice, né? Enfim, né, um vice amargo, mas mostrando a realidade, né, do futebol brasileiro, né? Já naquela época o nosso futebol já estava em decadência mesmo, né? Enfim. E agora vocês vão ficar com os gols da final, né? Dessa final, né? Essa merece ser mostrada, é claro, né? E é isso, tá? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Dê o like, compartilhe o vídeo, comentem também. É isso, falou! Qualquer time do mundo. E no melhor do mundo, o Barcelona, seus passes são aproveitados pelo melhor do mundo. E Daniel Alves também sabe disso. 2-0 antes do Santos chutar a primeira. Há quem diga que o jogo do Barça lembra videogame. No terceiro gol pareceu mais fliperama. E o rebote final terminou no pé de Cesc Fábregas.
Com a assinatura Messi, eleito com a maior justiça craque do jogo e do torneio.